Olá, sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church e apresento o programa New Hope. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Nós estamos em uma série de conversas onde nós estamos refletindo sobre vingança. Nós começamos na semana passada olhando para o texto de Mateus, capítulo 5, onde o Senhor Jesus, em seu Sermão do Monte, traz o assunto vingança para conversar com os seus discípulos. E o começo da conversa de Jesus com os seus discípulos, ele trata a questão da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, e a orientação inicial é: não resistam ao homem mau. No programa da semana passada, você até estimulo, encorajo você a voltar, se você não assistiu, nos nossos vídeos anteriores e assistir esse programa, porque foi um programa muito precioso na compreensão sobre esse tema, vingança. Mas apenas fazendo um resumo, neste primeiro programa, nessa primeira parte da conversa do Senhor Jesus com seus discípulos sobre vingança, ao falar sobre o não resistir a um homem mau, ele está falando sobre não ter uma reação violenta diante da maldade do outro, de quebrar o ciclo da maldade, de sermos aqueles que põem um ponto final na maldade que está acompanhando a humanidade. Agora ele vai para um segundo conselho. A ideia aqui do texto é a seguinte: o Senhor Jesus está conversando com seus discípulos e fala: olha, vocês não podem resistir ao homem mau. E é como se houvesse uma segunda pergunta: ok, já que nós não podemos resistir violentamente, qual é a resposta que devemos dar diante da maldade? Então o Senhor Jesus apresenta 4 respostas que devem ser dadas diante da maldade. Ao invés da vingança, ao invés do olho por olho, dente por dente, a primeira resposta que devemos dar é: ofereça a outra face. Veja o que o texto diz. Mateus capítulo 5, a partir do verso 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Veja, aqui é um grande desafio. Um desafio para a gente entender e talvez um desafio ainda maior para praticar, o oferecer a outra face. Vamos entender primeiramente o que significa isso dentro do contexto em que o Senhor Jesus está ministrando. Este ato de ferir a face aqui, quando nós vamos analisar o texto no original grego, não fala de um soco dado em uma briga, mas fala de um tapa de mão aberta, e alguns estudiosos falam até um tapa com as costas da mão, mostrando a superioridade daquele que agride. É desse tipo de ato que o Senhor Jesus está referindo, é um tapa no rosto. E esse tapa no rosto tem um objetivo para além da agressão. O maior objetivo, o principal objetivo é o da humilhação. É de submeter aquele que é agredido a essa realidade de você é meu inferior. Nos tempos de Jesus, levar este tipo de tapa no rosto era um ato de total humilhação pública. E diante de um ato desse, 2 reações eram esperadas: ou a submissão, a vergonha, ou então uma reação explosiva de agressão. Veja, se nos tempos de Jesus levar um tapa no rosto era uma humilhação, nos nossos tempos esta mensagem também continua ecoando. Eu me lembro que eu ainda morava em São Paulo e um amigo meu foi assaltado. E depois ele foi relatar para mim como é que tinha sido o assalto. E ele falou do momento que os assaltantes chegaram, o que eles falaram, o que eles fizeram, o que eles levaram. E ele terminou a narrativa dele de todo o momento do assalto dizendo: mas sabe, pastor, o que mais me machucou, o que mais me feriu, foi que eles me deram um tapa no rosto, eles não me deram um soco, eles não fizeram nenhum tipo de agressão diferente, foi um tapa no rosto. E aquilo para mim foi um tanto estranho, essa inquietação do meu amigo. E eu falei: mas por que isso te incomodou tanto? Ele falou: pastor, porque na minha terra você bate de mão aberta apenas em moleque, em crianças. E eu achei a fala dele, carregada com esse elemento cultural, muito próxima ao que está acontecendo aqui no texto, né? Essa relação em que aquele que está acima, para humilhar o que está embaixo, bate de mão aberta. E Jesus pega essa cena e fala para as pessoas: olha, quando alguém lhe ferir o rosto, ofereça a outra face. O que isso significa para nós, então? Sabendo que no
nos tempos de Jesus, quando alguém era humilhado com um tapa no rosto, esperava-se dele dois tipos de reação: ou a submissão, ou então uma reação explosiva de agressão. Quando Jesus fala ofereça a outra face, ele está apresentando uma terceira via. Não se submeta, mas também não vá para cima, não agrida. Ofereça a outra face é um ato de eu continuo fazendo aquilo que fui chamado para fazer. Eu continuo sendo o embaixador da paz. Eu continuo cumprindo a minha missão. Eu sei que esse tipo de ensino, esse tipo de exemplo que o Senhor coloca aqui para nós, nos nossos dias, parece algo impraticável. Porque vivemos em uma era da hipersensibilidade, onde basta um olhar um pouco diferente para nós nos melindrarmos e começarmos a nos sentir preteridos, para abandonarmos. Basta uma palavra um pouco mais áspera para a gente se sentir machucado, ferido. O que dizer então quando levarmos um tapa no rosto, no sentido figurado, ou então, no sentido literal, uma humilhação direta, que tem o objetivo de nos subjugar, de colocar para baixo. Para nós, o oferecer a outra face, o não nos submetermos e não irmos para cima, mas continuarmos fazendo o que temos de fazer é um grande desafio. Mas é válido lembrar que os discípulos de Jesus entenderam o que isso significava e colocaram em prática nas suas vidas. Basta nós nos lembrarmos de Estevão. Estevão foi apedrejado. Enquanto estava sendo apedrejado, ao invés de se submeter, abandonar a missão que ele estava seguindo de proclamar o evangelho ou ir para cima daquelas pessoas, o que Estevão disse: Senhor, não coloque isso na conta delas. E com a cabeça levantada, erguida, refletia a glória de Deus. Basta nós olharmos para Paulo e nós vamos ver que Paulo, mesmo sendo humilhado muitas vezes, apanhou várias vezes, foi preso, foi açoitado. E o que vemos em Paulo não é uma submissão, o abandono da sua missão. Nós não vemos Paulo indo para cima, agredindo pessoas, mas nós vemos Paulo levantando a cabeça e oferecendo a outra face, dizendo: pode bater de novo, mas eu não vou abandonar a minha missão. O que isso significa para nós, na prática, no nosso campo da realidade da vingança? Muitas vezes nós estamos fazendo o certo e a pessoa má se levanta contra nós. Ou então o mal se levanta contra nós. E as agressões são reais, às vezes são psicológicas, às vezes são sociais e em alguns momentos são sim até físicas. Se formos falar de igreja perseguida, nós temos homens e mulheres que estão sofrendo danos por amor ao evangelho, que estão sim levando tapas no rosto para que abandonem a fé. Mas o que nós olhamos para a palavra de Deus e conseguimos aprender é que quando o mal se levanta contra nós, estamos fazendo o que devemos fazer, a nossa reação correta não é a vingança, não é a submissão, o abandono da nossa missão, mas é o levantar a cabeça e continuar fazendo aquilo que devemos fazer, mesmo que isso nos custe o segundo tapa. Na prática, isso se aplica na sua caminhada, você que tem um ministério. Muitas vezes você pode estar fazendo certo e existem pessoas que estão lhe fazendo mal. Você, neste momento, é tentado ou a desistir, como que uma atitude de submissão, ou ir para cima, brigar, proclamar o mal, fazer o mal. Mas lembre-se das palavras de Jesus: ofereça a outra face, levante a cabeça e continue fazendo o que tem de fazer. Isso, dentro da sua família, pode ser aplicado da seguinte forma: você está fazendo certo, mas às vezes existem pessoas dentro da sua família que lhe fazem mal, que lhe ferem. E você tem a possibilidade de pensar no caminho da submissão, de desistir, de parar, de abandonar, ou então de perpetuar o mal, de ser um outro maldoso dentro de casa. Mas você tem a terceira via, de oferecer a outra face, de não desistir de fazer aquilo que tem de fazer. Sabe, quando nós olhamos para Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Que vindo aqui na terra, se tornando homem, ele foi aquele que levou de nós, humanidade, tapas no rosto. Mas ao invés de abandonar a sua missão ou então usar o seu poder para nos exterminar, ele levantou a cabeça e continuou a sua missão até o final, como que cumprindo aquilo que o Senhor lhe ordenou de ser o nosso Salvador. Ele ofereceu a outra face por amor a nós.
E ao contrário daquilo que podíamos imaginar, que ele seria um derrotado, a história, a nossa fé nos ensina que ele venceu. Isso para nós é um grande exemplo, uma grande verdade sobre o quão real é este caminho, o quão válido é este caminho. Muitas vezes nós pensamos que a vitória virá pela vingança, mas a palavra de Deus nos ensina que a vingança não nos trará a vitória, mas sim obedecer a palavra do Senhor que nos diz: ei, diante da agressão, ofereça outra face. Diante do maldoso que tenta te fazer parar, continue. Diante do maldoso que tenta transformar você em maldoso, continue proclamando amor. Levante a cabeça e siga adiante. Livre-se da vingança. Proclame o amor. Ofereça outra face. Que Deus te abençoe.